Shalom, amados irmãos, para todos, shalom, todos os amados irmãos que estão me ouvindo, que o Eterno Pai continue nos abençoando, nos ajudando, em nome de Yahushua HaMashiach. Vou ler em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são do Salvador, que é chamado Cristo em português, crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Prezados amigos e irmãos, eu quero falar a respeito da oração do Salmo e da palavra que traz em nosso coração, para que nós possamos estarmos atentos à palavra do Eterno Pai, para fazer a sua vontade, o seu querer. Não o querer nosso querer, o querer humano, mas o querer do Eterno Pai. O querer do Pai na nossa vida é mais importante do que o meu próprio querer. Na oração, quando nós, dobrando os nossos joelhos, ou pela manhã ou pela tarde, ou pela madrugada, a orar, muitos irmãos estão a clamar, pedindo cura divina, pedindo emprego, pedindo toda a sua sustentação. É pecado pedir essas coisas? Não é pecado. Não é pecado. Está certo pedir, está certo pedir. Mas o que é interessante é uma coisa. Existem pessoas que só se lembram disso. Só isso. Só ora com esse objetivo. Só ora com esse objetivo, lembrando somente de si, lembrando somente de seus familiares. Veja a primeira palavra que é dita no versículo 22 do capítulo 5 de Gálatas, que o fruto do Espírito é o quê? Caridade. Em outra versão da língua portuguesa chama-se amor. Na língua hebraica, o nome é ahava, que significa se doar para alguém. Se doar quer dizer dar o melhor do seu para alguém, ajudar alguém. É o fruto do Espírito. Depois que você tem esse fruto do Espírito, que é chamado de caridade, aí vem o fruto do gozo, aí vem a alegria dentro de você. A palavra diz que é melhor dar do que receber. Se você ler a Bíblia, você vai ver escrito. É melhor dar do que receber. Por que é melhor dar do que receber? Porque você dá, porque você, em primeiro lugar,
Não é porque talvez você tenha uma boa condições financeiras. Não, não é por isso não. É porque você tem a caridade do Eterno Pai, quando ele faz melhor dar do que receber, você tem a caridade do Eterno Pai na sua vida, certo? Aí, tendo a caridade do Pai na sua vida e você fazendo alguma coisa em prol de alguém, sabe o que é que acontece? Vem o gozo, a alegria. A alegria é maior em quem está fazendo um benefício para alguém do que aquela pessoa que está sendo beneficiada. Quando a pessoa faz com alegria, faz sem interesse, faz alguma coisa boa para alguém sem troca, sem retorno nenhum. Sem retorno nenhum. Não, eu vou fazer porque lá depois eu vou precisar e a pessoa vai me servir, também vai me dar o dobro daquilo. Então eu vou ajudar, porque aquilo ali eu estou caminhando para depois colher, eu estou plantando para colher. Mas não é assim. Não funciona. Aí não é caridade, não. Ao interesse próprio, com a visão, com a segunda intenção. É sem segundas intenções. Então, quando oramos, aí o Eterno Pai recebe a nossa oração, porque estamos no Espírito. Estamos no Espírito. Então, em primeiro lugar, quando ele fala sobre o fruto do Espírito, ele fala na caridade, no ahava, na doação. Ahava em hebraico. No antigo hebraico é chamado de ahava, que em português foi traduzido para a palavra amor. É tendo amor ao próximo. Então, nós temos gozo. Depois da prática do amor vem o quê? O gozo. Depois da prática do gozo vem o quê? A tranquilidade do Pai na nossa vida. Descansamos com tranquilidade, porque temos a caridade, temos o gozo, e aí vem a tranquilidade, que é chamada no idioma hebraico é chamado de shalom. Shalom. Em português é chamado de paz. Paz. Vem a paz. Amor, gozo e paz. Ou caridade, alegria e paz. Traduzindo para o português. Quando dobramos os nossos joelhos para orarmos, para buscar a presença do Eterno Pai, em primeiro lugar nós devemos orar pela obra do Eterno aqui na terra. Lembrar da obra dele. Para que haja também shalom, tranquilidade em Jerusalém, que é chamada em português de Jerusalém, que chamamos de Yahushalaim, outros chamam de Erushalaim, outros chamam de Jerusalém, que é a cidade que é considerada a cidade de paz. Para que haja paz
naquela cidade que está em Israel. Haja paz nos seus muros, dentro dos seus muros. Em primeiro lugar, então, em primeiro lugar, não se voltar para si próprio. Para si próprio. Temos que, em primeiro lugar, se desprender de nós mesmos e nos doar na nossa oração, para que o Eterno Pai receba a nossa oração. Receba a oração. Então, quando o salvo, o crente, que está vivendo a palavra, ele procura olhar, em primeiro lugar, a caridade. A caridade. Eu já vi liderança religiosa dizer que quando for para orar, em primeiro lugar é para orar pelos seus familiares. Pelos seus, pelo você e pelos seus. Mas a palavra está falando aqui que o fruto do Espírito é o quê? Caridade. É a rava. E uma das maiores caridades que o homem pode fazer por outro, ele pode até não ter o dinheiro, ele pode até não ter condições financeiras nenhuma para ajudar, mas se ele dobrar o joelho e orar por aquela pessoa, ou se ele não puder dobrar o joelho, mas orar em pé ou sentado, e dizer: ô papai, tenha compaixão daquele irmão, tenha compaixão daquela pessoa, salva aquela pessoa, muda a situação daquela pessoa. O Eterno Pai, Ele responde a oração que você fez e também Ele vai interceder por você. Intercede pelos santos. Ele não está dizendo que só vai responder a sua oração se você pedir. Se você pedir, dá-se-vos-á. Em favor de alguém também. Mas, se você andar certo com ele e não negar o seu nome, ele confessa o seu nome diante do Pai que está no Chamaim, no seu trono lá no céu, é chamado céu. Chamaim, a linguagem Chamaim no idioma hebraico é Chamaim. Ele confessa o seu nome no Chamaim, no trono, diante do Eterno Pai. E diante dos seus anjos, confessa o seu nome. E tem mais uma coisa, a sua oração chega como essência. Vai para um depósito de essência, uma salva de ouro, e sobe como essência suave diante do trono do Eterno Pai, a sua oração. Mas quem fez essa oração? Como foi feita essa oração? Aí ele passou horas de joelho, orando por um irmão, orando por outro irmão, orando por outro irmão. E o Pai olha assim e se agrada. Se agrada dele. Ele vai orar por ele também, naturalmente ele vai orar por ele. Mas o Pai está vendo que ele não tem
o lado egoísta de pensar só em si, só no seu lado. Mas ele está pensando também no seu irmão. Ele está pensando naqueles que estão passando necessidade. O pensamento dele é voltado para uma comunidade carente, para um povo que está marchando para a destruição, para a sua própria destruição. Homens destruindo homens. E ele está orando, pedindo ao Pai para que traga shalom na vida das pessoas, para que o Pai reine na mente das pessoas, no coração das pessoas. Então, o efeito da oração é um efeito que eu não posso calcular, porque só Ele sabe como trabalhar e o trabalhar dele. E logo, logo, ele revela para a pessoa, mostra, e a pessoa vê o resultado da oração. Vê o resultado da oração. É necessário fazer oração, jejum, não só em prol de si próprio, mas de uma comunidade, de uma nação, de um povo, de um irmão. Porque é prioridade a caridade. É o fruto do Espírito. Você vê que está escrito: se estiverdes em mim e a minha palavra estiveres em vós, pedireis tudo quanto você pedir, ele vos dá. A minha palavra estiver em você. Se a minha palavra estiver em você, dentro de você, estiver reinando dentro de você a minha palavra, tudo quanto você pedir, ele vai dar. Porque não é você simplesmente que está pedindo naturalmente do seu desejo carnal, mas é a palavra que está dentro de você. E você se lembra da palavra, e a palavra fala para mim, fala para você. As coisas com o Eterno Pai é diferente de negócio com os homens. Quem tem negócio com o Eterno tem negócio com o Rei de todo o universo. Ele vai além do universo, desse universo que nós contemplamos. E tem algo espetacular para fazer na minha vida, na tua vida. Porém, quando nós começamos a avaliar os grandes livramentos que Ele tem nos dado, os grandes trabalhos, os grandes milagres que Ele tem feito
na nossa vida. Não tem preço, não tem ouro, não tem prata no mundo que pague. Se estiveres em mim e a minha palavra estiveres em vós, tudo quanto você pedir ao Pai, Ele vai te dar. Pedi ao Eterno, o Criador de todo o universo, aquele que está contemplando você a cada momento. Alegrai-vos e regozijai-vos na presença do Eterno Pai, porque Ele tem algo espetacular para fazer na tua vida. Pensa bem, para que cada momento em que você orar, buscar, clamar, mas fazer o jejum, fazer a oração e nunca deixar de praticar a caridade. Porque a oração, o jejum, só é recebido diante do Pai se o homem praticar a caridade, praticar o amor. Se o homem não praticar o amor, ele não tem como ser ouvido. O Eterno Pai não vai ouvir. Porque é mandamento da lei, amai uns aos outros. Amar ao Eterno Pai com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e ao próximo como a si mesmo. E este amor não é de lábios, não é simplesmente pegar a Bíblia e pregar, e ensinar. Isso faz parte, mas não é só isso. É praticar aquilo que pregamos, para que o Eterno Pai, Ele receba a tua oração. E para que você vá bem na sua vida. Mas você não vai fazer o bem e ajudar para ter retorno. Não, não é para ter retorno, não. É porque você tem caridade. Busque a caridade. Se você se acha duro de muitas coisas, não quer abrir mão do perdão, não quer abrir mão da caridade, não quer fazer nada, peça ao Eterno Pai que Ele dá. Ele que faz. Diga, papai, quebra a minha vida e faz eu ser servo teu, cheio da tua caridade. Pode abrir a boca e dizer, tira a ruindade dentro de mim, aquilo que está impedindo a minha oração. Eu quero, a principal coisa na minha vida é conversar contigo, é ser ouvido por ti. Isso tem prioridade na minha vida, é de ser ouvido por ti. E aonde você estiver, você pode estar no quarto, você pode estar dentro
no oceano, você pode estar dentro do navio, num submarino, você pode estar no Japão, você pode estar na Angola, você pode estar nos Estados Unidos, você pode estar dentro da mata do Amazonas, aonde você estiver. Com esse propósito, ele está lhe ouvindo. Ele está lhe ouvindo. E ele vai fazer, e ele faz. Só é a pessoa abrir o coração. Abrir o coração para ele. Procure ler as Sagradas Escrituras. Abra seu coração para ele. E veja ele operar, sinta ele operar na tua vida. Porque ele é bom por excelência. O Eterno Pai continue abençoando você.